Capítulo 8. Expressão de amor. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombetas. 2 Samuel 6, 14 e 15. A expressão verbal é um componente essencial para que, em termos práticos, você seja capaz de entrar no tipo de relacionamento iada com Deus. Você fez sua preparação, estabeleceu sua privacidade e agora está confortável. Talvez tenha ligado o aparelho de som e aberto a palavra para ficar focado. Mas é importante frisar um aspecto de grande relevância. O propósito desse período não é o estudo bíblico nem uma rotina legalista de oração. O objetivo é um só: amar. Iada é amar. Só isso. Iada é dar de si mesmo a Deus. É a busca de intimidade em amor. E você começa a expressar seu amor por Deus de forma verbal. Isso é, por meio de palavras. Ainda hoje, depois de 4 décadas de casamento, digo a Larry: amo você. Sinto-me tão indigna diante do fato de você ter me escolhido. Eu era uma menina de 16 anos que morava em uma cidadezinha de 200 habitantes na Califórnia. E não entendo como você foi me encontrar, mas você me achou. Pediu que eu passasse o resto da vida com você e eu sou grata por isso. Ele me escolheu e não eu a ele. Mas, no minuto em que Larry me escolheu, eu disse sim, com um coração agradecido. Na verdade, fui apresentada a meu marido quando tinha 13 anos, sendo ele mais velho. Eu era caloura no ensino médio e ele era calouro na faculdade. Assim, aos 13 anos, ele se tornou meu modelo. Eu queria alguém como ele e não sabia que poderia tê-lo. Normalmente, é isso que acontece com aquilo que Deus tem para nós. Talvez você pense que não poderia ter esse tipo de relacionamento. Se é o caso, entre na presença de Deus e simplesmente diga a Ele: Pai, como o Senhor me encontrou na condição em que eu estava? Nunca saberei, mas serei grato para sempre, porque a esperança da Tua glória mudou a minha vida. Ao entrar na Tua presença, entro com um coração cheio de gratidão. Em seguida, você começa a simplesmente conversar com o Senhor, com a sua alma. E o assunto não deve ser outra pessoa. Seu coração, sua dor, suas dificuldades ou qualquer outro tema que não seja amor. Diga a Deus: eu te amo. Farei tudo o que puder para não te desapontar. Mas sei que haverá momentos em que isso acontecerá. Quando isso acontecer, vou me humilhar e dizer que sinto muito, pois eu te amo. Porque é isso que o amor faz. Não quero me afastar jamais da sua presença. Sou grato pelo preço pago em meu lugar. Assim, você começará a se expressar verbalmente e verá que alguma coisa sempre acontece depois de falar algo para a pessoa a quem ama, aquela que você está se esforçando para conhecer. Nesse momento de verbalização do seu amor, você percebe que toda atitude defensiva cai e que toda guarda é baixada. Surge uma entrega, uma reação imediata logo depois que você dá voz ao seu amor. É algo tão natural quanto a respiração. Ali começa a acontecer uma expressão física, uma carícia, um levantar de olhos, movimentos da face. Às vezes é um curvar. Existem muitas formas de adoração, mas a atitude física começa naturalmente. É interessante que é comum praticarmos atos físicos na adoração pública, mas nunca adorar ao Senhor fisicamente em nossos aposentos. Já percebeu isso? Seja franco.
Em seus momentos de adoração entre quatro paredes, você levanta as mãos, olha para o céu, se prostra por terra? Se faz isso em público, muito mais deveria fazer nos momentos de Eda. Deus quer que entremos em nossos aposentos e nos entreguemos a Ele com todo o nosso ser. Creio que antes de dançar na sua igreja, seria ótimo se você dançasse perante Deus. Se você dança na igreja, é melhor já ter dançado na presença dele, nos seus aposentos. É o mesmo que uma mulher usar roupa decotada na rua, mas nunca dormir com o marido. Existem diversas formas de adoração: dançar, curvar-se, ajoelhar-se, prostrar-se diante de Deus e muito mais. A expressão física acontece naturalmente e deve ser espontânea. Afinal, você não faz isso o tempo todo, nem faz tudo de uma só vez. Amor sem limites. Lembro-me de um episódio que ocorreu cerca de 15 anos depois de me casar com Larry. Após uma visita a meus pais naquele ano, minha mãe contou-me sobre minha melhor amiga. Havíamos crescido como irmãs, o que era algo muito valioso para mim, uma vez que não tenho nenhuma irmã de sangue. Fomos para o jardim de infância juntas. Entramos na mesma série na escola, com a mesma idade. Ela morava a 2 quarteirões da minha casa e concluímos o ensino médio ao mesmo tempo. Quando me casei e saí do estado, ela foi para a faculdade. Decidiu que queria experimentar a vida. Ela era aquele tipo de pessoa que se adapta bem a qualquer situação. Assim, quis ir para a cidade de São Francisco e experimentou trabalhar como garçonete de um bar em um clube para homens. Vestia-se como uma coelhinha da Playboy, com aquelas meias arrastão e aquele pompom na parte de trás do corpo. Naquela época, considerava-se aquilo totalmente indecente, embora não seja quase nada em comparação com os dias atuais. Minha amiga trabalhou nisso por um bom tempo. Foi para a faculdade e ficou bastante tempo solteira, apenas desfrutando da vida. Minha mãe contou-me então que ela tinha se casado, que vivia perto da nossa vizinhança e que havia nascido de novo. Assim, liguei para ela e disse que adoraria vê-la quando passasse por lá. Um dia fui visitá-la. Vim a saber que ela tinha se casado com um homem católico romano e, por isso, havia se convertido ao catolicismo, uma vez que faria o que fosse preciso para que tudo em sua vida fosse alegre, agradável e tranquilo. Portanto, passou pela catequese e fez todos os estudos de sua nova tradição religiosa. Por meio de sua filiação à igreja, ela conheceu os católicos carismáticos. Esse ramo da igreja romana estava na moda naquela época. Por isso, minha amiga começou a participar das reuniões católicas em que se falavam em línguas. Ela nasceu de novo e foi cheia do Espírito Santo. Estava completamente animada com Jesus. Então falou-me de sua experiência e partilhou seus testemunhos e eu fiquei bastante animada também. Naquela época, Larry e eu pastoreávamos uma igreja bastante próspera, na qual literalmente milhares de jovens saíram das drogas e conheceram Jesus. Era o Jesus People, movimento da época de 1970. Que varria o mundo de então. Estávamos bem no meio desse movimento, ali no noroeste da costa do Pacífico. Durante nossa conversa, ela me disse que estava fazendo aulas de dança. Chego em casa e pratico minhas aulas de dança em particular, disse, em um tempo privado com o Senhor. É a experiência mais bela que já tive. E também mato 2 coelhos em uma cajadada só. Pratico dança e adoração ao mesmo tempo. Ela estava lendo um livro sobre louvor e adoração e ao me perguntar se eu havia lido, respondi: sim, eu e Larry lemos.
E por conta disso, temos uma escola profissional de dança cristã que treina dançarinos adoradores. Isso aconteceu no início da década de 1970. Fomos alguns dos primeiros pentecostais nos Estados Unidos a usar dança litúrgica ensaiada na adoração. O que, diga-se de passagem, nos fez ser tremendamente perseguidos por muitos irmãos e irmãs. Temos uma escola, continuei, que treina pessoas a dançar. Balé não é uma das mais belas formas físicas de adorar a Deus? Ela se levantou, olhou para mim e disse: balé? Eu não disse que estava fazendo aula de balé. Não? Então que tipo de dança você está fazendo perante o Senhor? Perguntei. Dança do ventre, ela respondeu. Eu, como cristã pentecostal ortodoxa, fiquei corada e quase caí dura no chão. Pensei: Deus, o Senhor está envergonhado? E sabe o que eu senti em meu coração com a resposta do Pai? Dave, como gostaria que você se soltasse na minha presença, sem inibição, como ela faz. Ela não sabe o que está fazendo e simplesmente veio a mim sem obstáculos, sem religião, mas com o coração apaixonado por expressar-se fisicamente para mim. Eu tinha organizado a escola profissional de dança para treinar as crianças. Planejara todas as apresentações e produções para o Natal com o propósito de levar a cidade inteira a ver o balé que se apresentaria junto com o coral do Aleluia de Handel. Mas nunca passou pela minha mente algo como dança do ventre. Uma vez que existem montes de regulações e restrições sobre você nos seus momentos de iada, na hora em que você entra no aposento do noivo e quer entregar-se plenamente a ele. Sente-se inibido, restringido. É isso que a religião faz. Mas no aposento do noivo não há limites para o amor. Não há limites para a expressão física. Você pode se deitar diante dele, curvar-se, dançar, chorar, levantar as mãos para ele. Em outras palavras, pode simplesmente amá-lo. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por me amares e me encheres do teu poder, amor e tua paz. Essa tem sido uma jornada maravilhosa de empenho em conhecer-te. Eu te amo com todo o meu ser, com todo o meu entendimento e com todo o meu coração. Desejo que saibas do amor que tenho por ti. Sei que não mereço teu amor e a forma como me recebestes. Minha mente não consegue compreender tamanho amor. Tu me escolhestes e me atraístes para ti. Mesmo eu sendo tão indigno, não olhastes para mim, para minha imundície. Antes, teus olhos se voltaram para aquilo que pretendias que eu fosse quando fui criado. Como posso entender isso? Impossível. Não vou nem tentar. Em humildade e adoração, ajoelho-me na tua presença. Eu me deixarei ser vulnerável e não ficarei constrangido ao expressar fisicamente meu amor por ti. Por meio de palmas, danças e brados de louvor, celebro quem tu és. Às vezes permanecerei sentado em silêncio ou até mesmo me deitarei no chão em total rendição. Nada me separará de ti. E não permitirei que nada restrinja minha adoração particular a ti. Aqui estamos, apenas nós dois. Pela fé, creio que teu amor é verdadeiro, infinito e eterno. Viverei de modo que os outros também vejam, conheçam esse amor. Enche-me da tua graça, para que eu dê àqueles que me rodeiam aquilo que tens me dado. Tua validação, teu encorajamento e tua orientação me habilitam a viver para além de mim mesmo. Estou rendido. Eu te amo. Para refletir. Explique o que significa estabelecer momentos de Iadá exclusivamente para viver o amor de Deus. Por que a expressão verbal é um comportamento essencial para que, em tempos práticos, você seja capaz de entrar no tipo de relacionamento Iadá com Deus?
Você costuma expressar-se fisicamente para Deus? Por quê? Com relação aos seus momentos de ir a Deus, que significa dizer que não há limites para expressão física.